Oi pessoal, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas experiências de deserto que eu tive. E o objetivo desse vídeo é ajudar você a identificar os seus desertos, a entender o porquê que você foi levado para um deserto e como você deve passar, o que você deve fazer para sair desse deserto. Ok? Então, nesse vídeo eu vou contar algumas experiências minhas que eu acredito que vai ajudar você. Se você já gostou do tema, então eu já vou pedindo para que você deixe o seu like, para você não esquecer lá no final. E se você está chegando nesse canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de sair daqui inscrito, porque esse canal, ele com certeza vai abençoar a sua vida e você não pode perder nenhum vídeo novo que será lançado aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos para o tema de hoje. Bom, gente, uma coisa importante que vocês vão precisar entender aqui para os testemunhos que eu vou contar é que quem nos leva para o deserto é o Espírito Santo. Assim como ele fez com Jesus, quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Assim também o Espírito Santo ele nos leva para o deserto com o objetivo de mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração e fazer com que a gente tenha assim, um salto na nossa vida espiritual. Ou seja, que a gente mude a forma de enxergar Deus e de enxergar as circunstâncias que estão ao nosso redor. O Espírito Santo ele quer mudar a nossa perspectiva e para isso ele nos leva para o deserto, porque é no momento em que a carne se sente sofrida, no momento em que a carne ela começa a imaginar que ela está sem Deus, é que ela vai começar a mostrar quem ela verdadeiramente é. Então, o deserto é um lugar de transformação. E uma coisa também importante para você saber é que o deserto ele pode vir acompanhado de uma provação ou não, ou simplesmente algo no seu interior começa a mudar. E durante esse período de mudança, muitas coisas começam a acontecer ali dentro e você vai ter muitas vezes a sensação de que está sozinho, de que de repente deve ter cometido algum pecado ou deixou de fazer alguma coisa que deveria fazer, porque a forma como você estava sentindo a presença de Deus muda e você realmente tem a impressão de estar sozinho. Bom, eu já passei por muitas experiências de deserto e eu acredito que você talvez já tenha passado também por alguma, porque isso é uma coisa muito natural nossa, nós precisamos passar por essas coisas. E eu queria compartilhar com vocês algumas delas. E a primeira experiência de deserto que eu tive foi uma experiência de deserto vinda junto com uma provação. Eu estava passando por um momento de crise financeira muito grande na minha profissão e eu realmente estava com muito medo de tudo o que estaria para acontecer, porque eu estava vendo que não ia entrar o dinheiro suficiente para pagar todas as minhas contas, eu não estava vendo saída, uma solução financeira para a minha vida naquele momento, e ali todo o conhecimento que eu tinha sobre Deus começou a entrar em crise, não por duvidar de Deus, mas justamente por acreditar que de alguma forma Deus não estaria comigo naquela situação, porque eu não estava conseguindo crer. E eu achava que o fato de eu não estar conseguindo crer estava promovendo essa provação e fazendo com que Deus não me ajudasse. Mas na verdade, depois de passar por isso, eu enxergando melhor a situação, eu entendi que na verdade o Espírito Santo precisava fazer isso comigo para que eu abrisse os meus olhos para não confiar mais no meu próprio conhecimento e revelações que eu tinha sobre Deus, mas confiar na graça e no amor dele. Então, foi ali que o Espírito Santo começou a abrir o meu entendimento para a edificação. A edificação ela se tornou real quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, mesmo que as circunstâncias não tivessem sido mudadas. Até aquela fase da minha vida, até aquele momento, eu orava muito para que Deus mudasse os problemas que eu tinha, para que Deus solucionasse os meus problemas. Mas foi ali, a partir daquele momento, em que eu entendi que enquanto eu queria que Deus mudasse os problemas, Deus queria mudar a minha mentalidade, queria mudar o meu coração. E foi ali então que eu comecei a tirar o medo do coração, mesmo ainda não enxergando a solução para o problema. E eu comecei a orar me edificando. E na medida em que eu ia me edificando, eu sentia como se tivesse algo realmente saindo dos meus olhos, descortinando a presença de Deus de novo para mim. E eu comecei a enxergar que o propósito de Deus sempre foi com que eu tirasse o medo do coração, para que eu pudesse realmente confiar nele.
Foi ali que então eu comecei a caminhar na edificação dia após dia e comecei a entender e conhecer cada contaminação da minha alma que me impedia de crer, me impedia de confiar, me impedia de descansar em Deus. Aquele ano ficou marcado como um ano histórico na minha vida, porque foi um ano em que eu mais me senti sozinho e também foi o ano em que eu mais aprendi a ser uma pessoa espiritual, a ser uma pessoa que enxergava com os olhos da fé. Bom, depois dessa experiência de deserto, onde eu aprendi a edificação, eu passei por várias outras experiências de deserto, onde a carne ficava querendo lutar contra o espírito. Mas a diferença desses outros desertos é que agora os desertos não vinham mais acompanhados de provação, porque eu não precisava de provações para entender as coisas que o Espírito Santo queria que eu tirasse do coração, porque eu aprendi a edificação, eu aprendi como deixar o Espírito Santo tirar a contaminação de mim. Então, os desertos que eu passava eram apenas desertos interiores, onde eu tinha algumas impressões de estar sozinho novamente, porém as circunstâncias ao meu redor estavam todas equilibradas. Não acontecia nenhum problema na minha vida para que eu conseguisse perceber as contaminações. As provações, elas literalmente cessaram. Porém, é claro que alguns desconfortos sempre acontecia de algumas pessoas falarem algumas palavras que me machucavam, ou aconteceram alguns episódios em que eu criava uma expectativa e de repente aquela expectativa era frustrada, onde eu estava imaginando que ia acontecer de um jeito e acontecia de outro. Então, desconfortos aconteciam, mas provações literalmente não aconteciam mais. Porque a edificação, ela me levou a conseguir tirar as contaminações do coração sem precisar passar por tantos problemas, certo? E eu me lembro de uma delas que eu fiquei com a minha alma muito estabilizada. Porém, foi uma estabilização meio ruim, porque eu não conseguia sentir emoção nenhuma. Eu entrei num estado de indiferença que durou em torno de 1 mês e meio. Eu não conseguia sentir prazer em nada. Eu não conseguia sentir prazer em jogar um videogame, assistir um filme, ter intimidade com a minha esposa. Eu não conseguia sentir prazer. Eu conseguia fazer tudo isso, mas a minha alma parecia que não sentia alegria. Mas também não sentia nenhuma coisa ruim. Ela não sentia medo, ela não sentia frustração, ela não sentia inferioridade, ela não sentia nada. A minha alma, ela ficou estabilizada, parece que ela travou as emoções ali. E foi ali então, naquele momento em que a minha alma estava estabilizada, que eu comecei a perceber os pensamentos. Como não tinha mais sentimentos, todo o foco da minha edificação se voltou para a minha mente. E eu comecei a perceber cada pensamento que passava na minha cabeça. Os sentimentos não conseguiam me distrair, então o tempo todo a minha mente estava em estado de alerta para cada pensamento que passava na minha cabeça. E foi ali, inclusive, que eu gravei o vídeo para esse canal chamado Batalha da Mente, quando o Espírito Santo me ensinou a orar pela minha mente, me explicando os conceitos ali de fortalezas da mente, pensamentos involuntários ou pensamentos dominadores. Foi ali, naquele momento em que o Espírito Santo estava me trazendo essas revelações, que eu tive essa estabilização emocional e a minha mente, ela começou a mostrar quais eram as contaminações que estavam dentro dela, de orgulho, soberba, achando que era por minha causa que as coisas aconteciam. Então foi ali que o Espírito Santo conseguiu tratar a minha mentalidade. Bom, gente, um outro momento de deserto que eu tive foi o oposto do anterior. Nesse momento de deserto, as minhas emoções, elas ficaram extremamente fortalecidas. E eu conseguia ver cada sentimento que a minha alma tinha. E esses sentimentos ficaram muito fortes. Foi ali que eu percebi um pouco de consumismo no meu coração, uma dependência de comprar coisas para me sentir feliz. Foi ali que eu comecei a perceber o quanto eu julgava as pessoas, porque quando eu pensava mal de alguém, o meu coração já doía, já se armava contra as pessoas, e eu pensava, nossa, mas isso está muito forte. Quando eu julgava, não era assim que eu me sentia antes. Agora, quando eu julgo alguém, o meu coração fica muito fechado para as pessoas, o meu coração se dói ao ver alguém cometendo alguma coisa errada, ao ver alguém fazendo alguma coisa errada. Então, eu comecei a perceber o julgamento que a minha alma fazia das pessoas. E ali, então, eu fui começando a
edificar as minhas emoções, tirando o julgamento das pessoas, a dependência de comprar coisas para me sentir feliz, a dependência de ter ou de conquistar algumas coisas. Então, foi ali naquele momento em que o Espírito Santo foi tratando as minhas emoções também, e ali foi um momento de deserto também. Bom, e além de algumas outras experiências de deserto, teve uma experiência especificamente que ficou muito marcada na minha vida, porque foi uma experiência de salto espiritual. Foi a experiência onde eu mais percebi a minha mente mudando a forma de enxergar as coisas. E essa experiência de deserto especificamente, a minha mente, ela entrou em paradoxos. Eu não consegui entender como eu fui parar lá. Mas eu sei que o tempo todo a minha mente ficava tentando racionalizar a minha fé. E eu chegava a conclusões extremamente ridículas, mas que para mim eram coisas que estavam me barrando. Por exemplo, eu não conseguia crer que eu cria. E como eu não conseguia crer que eu cria, eu não conseguia crer. Não sei se você consegue entender isso. Tentando explicar melhor para você. Eu não conseguia acreditar na minha própria fé. Eu não conseguia acreditar que eu estava realmente tendo uma vida de fé. E como eu não acreditava que eu tinha uma vida de fé, eu não estava conseguindo crer que as coisas iriam acontecer. Então eu entrei nesse paradoxo. E eu comecei a entrar não somente nesse, mas em vários e vários outros vieram na minha mente. E começou a minha mente ficar muito louca, digamos assim. E somente ali é que o Espírito Santo me ensinou a depender completamente dele, entender que ele é quem vai gerar fé no meu coração, me convencer do pecado, abrir os meus olhos, ele que vai conduzir a minha edificação, ele que está conduzindo tudo, mesmo que eu esteja achando que sou eu. Então, ali o Espírito Santo ele realmente fez a minha mente entrar em paradoxo para eu perceber que eu não era capaz de crer sozinho, que eu precisava do Espírito Santo para me ajudar a crer da forma correta. Bom, gente, então é isso. Essa é algumas das minhas experiências de deserto. E a mensagem central desse vídeo que eu quero passar para vocês é que vocês precisam entender que quem conduz vocês para o deserto é o Espírito Santo. E quem tira vocês do deserto também é o Espírito Santo. A única coisa que você precisa fazer durante o período de deserto é continuar andando com Deus. Ele é que vai fazer você entender quais são os pensamentos errados que estão dentro de você que precisam sair. Quais são os sentimentos errados que estão dentro de você que precisam sair. Qual é a forma como você está enxergando as situações que precisa sair. Ele vai conduzir você para te levar a entender. E é ele quem tem o poder de convencer você a abandonar essa velha mentalidade para receber uma nova mentalidade. Nós temos uma tendência, sabe, de que quando a gente chega no deserto, a gente começa a querer se perguntar onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado, o que eu mudei na minha edificação para que eu tivesse entrado nesse deserto, o que foi que eu fiz para ter chegado até aqui. Porque no deserto a gente se sente sozinho, a gente acha que o Espírito Santo não está com a gente nos conduzindo. Então, das duas uma, ou você vai ficar se perguntando aonde você errou, ou a outra tendência é querer se esforçar muito para buscar Deus logo, para começar a sentir a presença dele de novo. Então, a gente quer que aquele processo de deserto acabe logo e a gente começa a entrar em esforço próprio. A gente começa a entrar num esforço sem a ajuda do Espírito Santo, querendo passar logo, querendo acabar logo com aquele momento. E o importante é você entender que o deserto, ele faz parte do processo de transformação que o Espírito Santo está fazendo em você. É o lugar onde ele leva para que a sua carne mostre quem ela é, mostre as contaminações que ela tem, para que você consiga, então, vencer a sua carne através do Espírito. Então, essa luta de carne contra o Espírito vai acontecer com você várias e várias vezes, porque é a forma que o Espírito Santo tem de tratar você, é mortificando a sua carne, e a sua carne ela vai tentar resistir ao processo de transformação do Espírito Santo. Então, se você continuar andando com Deus durante esse processo de deserto, você não precisa se desesperar, porque o próprio Espírito Santo ele vai se encarregar de te mostrar quais são as coisas que você precisa confessar a Ele, falar para Ele, se abrir para Ele poder transformar e então Ele poder te tirar do deserto. Não entre nessa crise de se perguntar por que eu vim parar no deserto.
Não entre nessa crise de pensar o que eu fiz de errado, mas apenas descanse nele, porque é só um momento. O deserto vai acabar se você continuar andando. O problema é que tem muitas pessoas que param de andar com Deus durante o processo de deserto. E aí eles saem do deserto, mas eles saem sem a transformação que o Espírito Santo queria promover neles. Então depois, quando eles começam a buscar a Deus, o Espírito Santo acaba tendo que levar ele de novo para o deserto. E aí as pessoas ficam nesse ciclo de vai para o deserto, sai do deserto sem se transformar. Vai para o deserto, sai do processo sem se transformar. E a única coisa que você precisa fazer durante o processo de deserto é continuar andando com Deus. Orando mesmo sem sentir nada. Buscando mesmo sem sentir nada. Adorando mesmo sem sentir nada. E se você não conseguir fazer uma coisa, mas conseguir fazer outra, não importa. Você vai fazendo aquilo que o Espírito Santo for colocando para você fazer, mas não pare de andar no momento do deserto, porque o deserto tem um fim. Amém, pessoal? Então era isso. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, sabe que você tem que me deixar um like, né? Então é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!